Alô, comunidade! Não, não, não. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer um plano, mudar a minha estratégia. Entender que comunidade é essa que eu tava chegando. Que eu vi que não é, eu não tinha conhecimento nenhum. Falei, nossa, eu não conheço, eu preciso conhecer para entender o que a gente pode ofertar. O que é de interesse da comunidade. Porque fui conhecendo as pessoas, eu conheci o seu João Capador, uma das primeiras pessoas que eu conheci, que ele é benzedor, né? Fala, né? Benzia as pessoas, uma super figura histórica já falecido, casado com a dona Nenzinha. Então fui conhecendo essas figuras, né? A da Ajuda, que tem um restaurante, a Vera do camping, a Silvia do Acarajé. Fui conhecendo as pessoas, vamos dizer, lideranças da comunidade, pessoas importantes, pessoas nesse sentido de, sabe, que poderiam me explicar que comunidade era essa, quem vivia aqui, de onde que eles vinham, se eles eram nativos ou se todos vieram para morar aqui e começaram a habitar aqui, qual que era a ligação indígena com esse local. Então a gente ficou muito próximo do seu Zelito, que é um artesão, e ele também era ex-cacique. E seu Zelito que fez a primeira logomarca daqui do IASA, que são as indiazinhas, a gente até tem as estatuazinhas de madeira dele aqui, que foi a nossa primeira logomarca. Então a gente ficou conhecendo mesmo assim esse local, as pessoas, e a gente viu que eram pessoas que tinham muito acesso, porque aqui é do ladinho de Cabralha, do ladinho de Porto Seguro, não eram pessoas que não tinham acesso à informação. Então, como que a gente poderia... O que eles gostariam, então? Então, o que a gente viu é que para as crianças e para os jovens faltava muita atividade culturais, vamos dizer assim. Porque aqui, como qualquer lugar muito pequeno, muito isolado, você não tem uma praça, você não tem um cinema, você não tem um parquinho, você não tem nada para a criança, além mesmo do Rio da Praia. Você não tem uma atividade cultural que a criança vá e assista e veja. Então, no início, a gente não tinha um projeto em si, mas a gente tinha um cinema, a gente projetava filmes no telão. Então, tinha o dia teve, né? O dia de cinema, a gente fazia oficinas esporádicas de boneco com papel machê. A gente fez várias atividades esporádicas para ir fomentando essa questão mesmo cultural, essa questão da desenvolvimento da cultura e da arte. Até que a gente viu que a gente poderia, pelas pessoas até que moravam também aqui na região, a gente viu que do lado de Cabralha tinha uma escola de música chamada Toque Musical. A gente foi conhecer a proprietária, que é a Simone. E aí a Simone ajudou a gente a estruturar um projeto de música, porque a gente viu que música daria certo. Até porque a gente via que não tinha nenhum curso musical, nem de violão, nem de flauta, nada. Os meninos na escola não tinham acesso, não tinha uma aula de música na escola. A gente viu que para a formação desses meninos, até na área de educação, tinha essa lacuna da música. E a gente via que toda vez que a gente fazia alguma atividade ligada à música, canto, sabe? A gente via como os meninos ficavam empolgados. Então a gente falou, olha, então a música vai dar certo. E realmente deu muito certo. A gente começou primeiro com as crianças bem pequenininhas, da bandinha rítmica, que tem uma escola aqui também que é filantrópica, escola municipal, escola Centro Educacional Maria Marta. E essa escola que é filantrópica, ela que é de criança de 2 a 5 anos, a gente começou a musicalização infantil ali, com sons graves, agudos, chocalho e tal. Foi musicalizando as crianças dessa escola primeiro. Aí depois a gente ensinou também repertório, cantiga de roda, ajudou essas professoras. Tanto que, assim, é muito legal, que até hoje, às vezes eu vou lá e eu vejo que eles estão cantando músicas de 15 anos atrás, que a gente fez essa formação com elas, né? Então a gente vê que valeu super a pena ter essa parceria com a Maria Marta, né? E aí a gente, depois disso, esse foi o nosso início. A gente ainda não tinha ido ao ambiente musical. Depois que isso foi tomando corpo, a gente falou, não, vamos fazer um projeto no IAS, só que as antes era ali, do lado da Avenida do seu João Capador, que eu comentei. Então a gente falou, não, só tinha uma sala. Não, a gente precisa vir para uma... Aí que a gente veio para cá. Uma sede, poder ter as salas, poder fazer o projeto.
E aí a gente, porque a gente não tinha nem espaço para fazer um projeto de música, a gente falou, não, vamos mudar. Então a gente começou a construir, até você tá vendo um xilofone de tubos, né, de PVC, e lá na beira do rio tem um de madeira, que também foi feito aqui no IASA. A gente começou com essa ideia de meio ambiente, de reciclagem, não, vamos fazer coisas com materiais de... a gente construía na oficina de luteria, oficina de percussão com lata, com tampinha de garrafa para fazer o pandeirinho, enfim, o reco-reco. A gente fazia tudo com material que a gente pegava, que não estava sendo utilizado, descartado de qualquer jeito na natureza, e a gente estava construindo instrumentos. Então era mais uma questão de percussão que a gente fez no início. Depois, quando a gente... Isso era o início do projeto. Mas um pouco depois, uns 2 anos depois do projeto, que a gente introduziu os instrumentos, vamos dizer, clássicos, que é o violino, o violoncelo. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, a gente introduziu o clarinete, a flauta transversal. Quando a gente começou a dar esses outros tipos de instrumento aqui, a luteria também, a gente deu uma volta e começou a construir esse tipo de instrumento, fazer violino, fazer viola, violoncelo e fazer violão, que até esses violões que estão pendurados aqui no escritório foram feitos aqui. E aí, mas aí porque a gente conseguiu, 2 anos seguidos, a gente conseguiu patrocínio da Petrobras, porque daí a gente precisava de recurso mesmo, a gente precisava de um luthier para vir aqui, para ensinar, né? Primeiro capacitar um cara, um professor, porque esse luthier também não ia poder ficar morando aqui, e todo esse conhecimento que ele dava em 1, 2 semanas para essa pessoa, depois essa pessoa tinha um grupo de alunos que ele passava esse conhecimento. Então era uma pessoa que tinha conhecimentos básicos, vamos dizer, de marcenaria, porque, né, para poder já entender a linguagem e os tipos de maquinário que o luthier estava falando. E o ideal mesmo é isso, é trabalhar em conjunto, onde que a gente consegue fazer com que o trabalho flua em conjunto. Né? Quando eu cheguei aqui, eu estava recém-vinda do Pará, então eu morava em Santarém e conhecia várias comunidades ribeirinhas. Então, quando eu fui chamada para trabalhar aqui, eu achei que fosse uma comunidade ribeirinha, desse estilo, sabe? Quando você tem aquela imagem de comunidade ribeirinha, uma coisa amazônica, uma coisa das pessoas muito humildes. E aí, já fui colocada, hoje é o Vilangatu, chamava Costa Brasilis. Então, fui hospedada num resort. Então, imagina, saída da canoa para um resort. Então, eu falei, nossa, não... Acho que não é o perfil, não foi isso que eu estava imaginando. Então, na verdade, com o meu currículo, tinha currículo de trabalhar com comunidades que são à beira do rio, mas aqui não tinha nada a ver com a realidade que eu tinha vivenciado. Então, a minha proposta inicial era fazer exatamente o trabalho que eu tinha feito na Amazônia, que era as rádios de corneta, as rádios comunitárias, alto-falantes em cima das árvores. Porque daí a gente ficava, bom dia comunidade, chegou a vacina para a comunidade, não deixe de se vacinar, qual a importância da vacina, e aí falava de alimentação saudável, né, que o pó da casca do ovo é muito rico em cálcio, enfim, a gente ficava dando dicas de saúde, dicas de meio ambiente também, não vai queimar folha, por causa disso, daquilo. Então a gente, na verdade, era um formato realmente para pessoas que não tinham acesso à informação. Então as rádios que eu fazia lá eram rádios realmente que agregavam muito para aquelas comunidades muito isoladas. Você ia de lancha 8 a 12 horas para chegar numa comunidade. Então não tinha, naquela época a internet estava chegando, assim, principalmente nas capitais, imagina lá não tinha, foto digital não tinha, porque o celular também não tinha ainda. Então já existiam as máquinas digitais, mas eram aquelas grandonas, eram muito, muito caras. Então, na verdade, eu tenho até pouco registro dessa época, né? Foi em 2002, 2003, bem no início que a gente estava entrando nessa onda bem tecnológica, mas bem início. Então, lá para os ribeirinhos isolados não tinha isso.
somos em 7 mulheres lá em casa, né? Sou a 7ª filha e, bom, meu pai, quando eu nasci, ele estava fazendo 50 anos. Então, quando eu tinha 10, ele tinha 60. Então, eu tive um pai, assim, que, vamos dizer, já tinha passado por 6 filhos, então já, né, já naquela fase mais sossegada, então já me esquecia na escola. E aí eu chegava em casa da balada, já me oferecia uma cerveja. Ai, filho, senta aí, vamos tomar uma cerveja. Então, assim, tive um pai, assim, que já estava relaxado. Tanto que as minhas irmãs falam, não, paizão não fazia isso comigo na minha época, não. Então, eu acho que, assim, um pai avô até, sabe? Mais livre de tudo. Então, ele sempre... Eu acho que ele foi muito reprimido pelo pai. E o que acontece? Ele só podia ser médico na família, engenheiro ou advogado. Então ele escolheu ser engenheiro. Mas sempre foi, sabe, um poeta, um cara super sensível. Eu acho que teria sido músico também. Então, assim, ele promovia vários eventos em casa, culturais. E sempre deu um super valor para a cultura, para a música, para a poesia, para tudo, assim, para a arte em geral, né? E a gente foi crescendo com esse gosto, com essa vontade de estar sempre envolvida com esse universo muito mágico, né, da escrita. Acho que é por isso que eu fiz rádio e televisão, porque também sempre gostei muito de escrever. Meu pai sempre gostou muito das coisas que eu escrevia. Quando eu fui morar na Amazônia, que eu morei, né, em Santarém, no Pará, aquela época que ainda não tinha e-mail, né, escrevia cartas pro meu pai. E aí meu pai andava com elas no bolso, né? Sabe aquelas camisas que tinha bolso, né? E aí, quando eu voltei da Amazônia, todo mundo falava que ele sacava as cartas, né? Já sabia que tinha uma carta nova para contar. E ele se divertia muito com as minhas cartas. E aí eu achei fantástico, porque quando eu voltei, né, de lá, do Pará, ele lia pra mim as cartas. Ele, senta que eu vou ler uma carta. Eu que escrevi a carta, eu sei. Não, mas aí... Olha, parecia que era outra carta, porque a entonação que ele lia, a emoção que ele lia, e ele parava pra rir, respirar, de rir pra rir, aí ria, aí lia. Eu falava, nossa, não sabia que a minha carta era tão legal, sabe? Então, eu acho que eu tive essa base, assim, muito de... que dá confiança no que a gente faz, quando você vê, quando você cresce com uma pessoa que acredita... que acredita em você. Então, eu sinto muita falta dele, porque quando eu tinha 25, ele faleceu, aí eu já estava aqui na Bahia. Então, assim, era um pai que tinha muito orgulho das filhas e do que elas faziam. Então, assim, uma fez gastronomia, outra foi ser cantora, outra foi trabalhar em ONG na Amazônia, e ele tinha muito orgulho, né? Ele foi entrevistado pelo Museu da Pessoa, e você vê como ele tinha, assim, a satisfação dele era as filhas. Então tudo eu acho que gera na gente uma esperança de acreditar no ser humano, sabe, que as pessoas valem a pena a gente investir nosso tempo nas pessoas, né? E eu acho que é isso, eu acho que ele criou mulheres muito fortes, né? Ele falava que ele criava produtos finos para cavalheiros, era a especialidade dele. Então é isso, ele criou 7 mulheres muito fortes, muito independentes, e que ao mesmo tempo que a gente teve um pai muito feminino, porque ele chorava muito, ele se emocionava muito quando eu via um filme, quando eu li uma poesia. Então a gente teve um pai muito feminino. E isso foi importante também pra gente, porque ao mesmo tempo que as nossas mães, a gente teve mães que, diferente do meu pai, mais ausentes. E ele cumpriu esse papel muito, muito forte de mãe também, de pai e mãe. Então a gente todas as irmãs, a gente se inspirou muito, né, nesse pai, assim, que foi muito acolhedor. E a gente realmente, acho que essa coisa mesmo de cuidar, de fazer compras, de fazer comida, não sei o que hoje é muito comum, essa divisão dos papéis. Você vê que uma coisa que meu pai, ele aquariano, revolucionário, porque eu vejo coisas que ele faz e que ele fala e que ele ensinava,
que eu vejo homens muito machistas hoje em dia não fazem o que o meu pai, que nasceu, né, nasceu em 1930, tinha uma cabeça muito à frente do seu tempo. Acho que isso fez toda a diferença pra gente. Eu vejo que hoje a gente fala em direitos iguais, a gente fala que o homem também tem que ir para cozinha, também tem que cuidar do filho, mas hoje a gente ainda fala para ajudar, né? Mas porque tem que ajudar a mãe, ainda falta essa consciência de que é um trabalho dividido, né? Mas você vê que meu pai naquela época não, ele era pai e mãe, então isso é muito à frente, né? Um pai que realmente... Então eu acho que a minha vida toda foi muito inspirada nessa figura paterna que muito forte, mas também que empoderou muito as mulheres na minha família, nesse sentido de tipo, não, vocês são importantes, vocês são demais, o que vocês fazem é fundamental para o mundo, para a vida, e a arte vai salvar o mundo, o que vocês querem fazer vai salvar o mundo, vai inspirar as pessoas. Então, totalmente contrário do que a gente vive, dessa coisa do capitalismo, dessa coisa do dinheiro, dessa coisa de ter que fazer o que vai dar grana. Não, o que te faz feliz? O que você quer ser, minha filha? O que te faz feliz? O que te motiva? Então, o mote, né, que foi ensinado pra gente é o que te faz vibrar, o que te faz feliz. É ser mãe, é ser filho. Pra ele era isso. Não, meu mote de felicidade não é ser engenheiro, vender ferro e aço. O mote que me faz ser feliz é estar com as minhas filhas, é ser pai. Então, assim, se você quer ser dona de casa, maravilha, sabe? Então, ele dá, né, que ele aí espírito, super valor para isso, para o que te faz feliz. Eu acho isso tão revolucionário, né? Assim, você vê que às vezes a gente realmente não é jogado no mundo para ser feliz, e sim para ter sucesso, né? Então ele dava muito mais valor, vamos dizer, para mim ou para minha irmã que morou em Paraty numa época que não tinha energia elétrica e que fazia tudo acontecer, porque ela é professora, então pela educação, acreditava na educação, então assim, ele dava muito mais valor para quem estava seguindo seu coração, né, do que de repente, sabe, para profissões mais convencionais, né, ele não... Imagina! Então é isso, acho que a gente herdou um pouquinho dessa poesia, a gente herdou um pouquinho dessa vontade de fazer o que ama, e que o dinheiro é consequência do que a gente ama. E qual é o momento que você já sai de casa e não volta mais? Então, na verdade, eu saí quando eu me formei. Com 23 eu fui para a Amazônia, que eu tive uma oportunidade de trabalho. Mas aí morei praticamente até o fim com meu pai. Mas aí o que aconteceu? Eu morei 1 ano e meio na Amazônia. Quando eu voltei, morei 2002, 2003. 2004 eu morei em São Paulo. E daí eu trabalhei num projeto da La Fábrica com rádios comunitárias e tal, nas escolas de periferia. E aí esse projeto de rádio de escolas de periferia queria montar núcleos em Salvador. Você não quer vir para Salvador? E aí foi a segunda vez que eu saí de casa, porque daí eu voltei da Amazônia, morei 1 ano em São Paulo de novo, fiz alguns cursos, fiz uma pós de produção cultural na FAAP, e aí eu também tive essa oportunidade de fazer os núcleos que eu fiz em São Paulo, fazer em Salvador. Aí foi a segunda vez que eu saí e não voltei mais, porque quando eu morei em 2005 em Salvador, foi quando meu pai foi diagnosticado com câncer. Em 3 meses ele faleceu. Foi muito rápido, foi muito fulminante. Tanto que ele me ligou e falou, olha, estou morrendo. Eu nem acreditei. Falei, não, como assim? Venha já. Aí eu fui já e aí passei a última semana com ele, assim, em estado de choque. Não acreditei que em 3 meses uma pessoa poderia falecer assim tão rápido. Então, quando eu saí para Salvador, não voltei mais, porque de Salvador tinha uma pessoa conhecida em Paraty que montou esse projeto aqui em Santo André. Então, em 2007 eu vim para cá, em Santo André, e não saí mais. Então, eu saí de casa em 2005 para nunca mais voltar, assim, para São Paulo. Então,
talvez até tivesse voltado se meu pai não tivesse falecido, vamos dizer, de Salvador, não tivesse vindo para Santo André. Mas a vida foi me deixando mesmo por aqui na Bahia. Daí fiquei. E ser mãe de Francisco? Ai, então, eu concordo muito. Desculpa falar tanto do meu pai, mas ele realmente tinha razão. A vida da gente é outra, né? Depois que a gente se torna mãe, pai, né? Muda mesmo o sentido da vida. Eu acho que ser mãe você fala, nossa, o que eu fui fazer? Se acontece qualquer coisa com essa criatura, acabou a vida, né? Vira mesmo o nosso motivo de vida, né? Os filhos. Então eu acho tão bacana ver como que eles ensinam pra gente, sabe? A todo momento. Então a gente acha que vem pra ensinar, é o contrário, a gente vem pra aprender. Porque eles ensinam pra gente o valor da vida, sabe? E da alegria e, enfim, de respeitar a natureza, né? Você vê essa coisa de Francisco ser vegetariano, né? Então por ele, não é nem por mim. Então você vai entender e fala, nossa, mas que ser evoluído, né? Tem mais, vem com amor, assim, a vida, amor a gente. Às vezes fala, nossa, essa criança me ama mais do que eu mesma, né? Então acho que a gente vem, nossa, é incrível mesmo a gente ser mãe. Eu acho que é um divisor mesmo de águas. Sem os filhos, com os filhos, eu acho que a vida, acho que todo mundo tinha que ter um filho pra ser menos egoísta, sabe? Porque daí não vai ter o cabelo, porque nada mais importa. Você precisa deixar seu filho bem. Seu filho estando bem, você fala, eu existo, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer, não sei o quê. Mas primeiro você precisa manter aquele ser bem, feliz e é muito bacana ver isso. A gente fica menos egoísta mesmo, né? É muito legal. E Santo André já é sua casa, já? Já é. Vai ficar por aqui? Eu vou ficar. Eu não sei como é que é a questão do IASA, né? Porque tudo é impermanente. Não posso acreditar que seja um trabalho para sempre. Mas eu acredito que aqui seja um lugar que eu sempre volte, por mais que eu talvez não tenha trabalho. Mas eu gostaria de ter sempre uma casa aqui, ter esse lugar para os meus filhos. Porque aqui meus filhos são nativos, né? Francisco só conhece aqui, Gregório chegou com 1 ano. Então esse espaço é um espaço de crescimento onde eles cresceram. Então é inegável que eu tenho uma ligação para sempre, porque meus filhos são de Santo André, eles são de Cabralha. Então eu acho que é um pertencimento que foi conquistado, né? Acredito que é um lugar que eu sempre vai estar envolvida, né? Não sei, a vida leva a gente, né? Mas eu acredito que aqui sempre seja um lugar que eu volte, que eu visite, se não for para sempre, né? Nunca sabe se tudo é para sempre. Seus sonhos de futuro para Santo André? Eu acho que meu sonho já está acontecendo já. Eu acho que já estão vindo pessoas bem conscientes em vários níveis, né? Nível cultural, ambiental, sabe? Você vê pessoas que cada um tem um foco. Então tem cuidado com os animais, com os bichos, com os gatos, com o cachorro. Tem gente que tem ali o cantinho da leitura, gente preocupada em que essas coisas circulem, o pessoal da biblioteca, aí tem a Vila Criativa. Eu sinto que os movimentos de restaurante, eu sinto que as pessoas estão fazendo um jeito bom, um crescimento bom, que é esse das pessoas se conhecendo e oferecendo coisas. Eu faço isso. E você faz o quê? Tá muito mais numa coisa mais de troca de saberes e de ofertas, muito mais humanizado, sabe? As pessoas estão muito mais nesse nível, que eu acho que esse é o crescimento positivo. Que é assim, tô sentindo falta de alguém que faça uma comidinha vegana, natural, nutritiva. Aí você vai no grupo que chama aqui de Santo André, que chama Facilita. Aí você vai lá no Facilita, aí tem uma senhorinha lá que tem o cardápio que faz essas comidinhas diferenciadas. Então assim, eu acho que tá formando essa coisa mesmo de comunitária, de trocas mesmo. Eu tenho uma cama box. Eu tô precisando de uma cama box.
Ai, não sei o que. Então, sabe? Ai, gente, aconteceu tal coisa. Ai, mas tem um veterinário ótimo aí do lado da sua casa, você não sabe? Então, assim, eu acho que essa coisa, assim, das pessoas se aproximarem, se conhecerem mais, utilizar mais inteligentemente a internet, o WhatsApp, para isso mesmo, que eu acho que é pra gente saber quem mora aqui, quem faz o quê, né? Que nem você tá fazendo aqui. Isso é uma coisa que tá acontecendo, que são, vamos conhecer? Quem é a Lola que tá no IASA? Quem é a Silvia que tá lá no mercadinho? E aí é saber o que as pessoas fazem, quais são os interesses, né? Quem dança, quem oferta isso, quem faz yoga e não sei o quê. Porque eu acho que a convivência é uma coisa que nunca se teve. Eu acho que é o momento ideal de se começar a se ter, que é a convivência entre as pessoas. Falta, né? Esse movimento. Eu acho que a gente não sentiu tanto o impacto da tecnologia, que as pessoas se isolaram atrás de um celular, de um computador, ninguém encontra com ninguém. Aqui a gente já tinha isso por ser uma coisa meio cultural, assim, sabe? A gente é muito bichinho do mato, até uma coisa meio indígena. Ninguém se mistura muito. Mas acho que a gente está nesse movimento contrário, muito bacana. Chegou um pessoal de fora, com muita vontade de se integrar, de se envolver, saber quem é você, o que você faz. E está juntando de novo, sabe? Essa coisa do ser humano viver em comunidade, viver em grupo. Acho que esse é o meu sonho, meu desejo para Santo André, que as pessoas saibam e voltem a conviver como comunidade mesmo, sabe? Porque meu filho não é só meu, do Francisco. Ó, vi Francisco passando lá atrás do palco. Ah, não, tudo bem, ele foi fazer aula com a Tainá, de leitura. Ah, então tá bom. Já assim, um cuidando do outro, sabe? Isso é gostoso, sabe? Quando um filho não é só seu, filho é de todo mundo veio perguntar porque esse menino tá com o braço quebrado. O Francisco olha pra minha cara, mãe, conta. Tipo assim, eu acho isso ótimo. Ai, que bom, todo mundo preocupado, todo mundo querendo saber. Eu acho que a gente cria o filho pro mundo, as pessoas vão pro mundo, a gente é pro mundo. Então é tão legal isso quando você vê que todo mundo tem carinho por você, pelo seu filho, faz essa coisa comunitária acontecer, né? Eu acho que essa convivência comunitária é o que atrai muita gente pra cá. E então fazer acontecer. Tá bom, tá todo mundo aqui, agora vamos, né? Acho que é isso que falta, essa convivência. Mas tá indo, vamos ver.